feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos na Tua presença. Já fomos poderosamente abençoados por Ti, Santo Deus, em tudo que já ouvimos, mas ainda temos tempo de ouvir a Tua Palavra. E pedimos que de maneira muito poderosa, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração e atenda às nossas necessidades. E aqueles que precisam de uma repreensão, aqueles que necessitam de incentivo, de ânimo, que recebam tudo isso da Tua presença e da Tua Palavra. Te pedimos uma bênção também por todos que estão nos acompanhando pela internet, mas que todos eles também, onde estiverem, estejam guardados, protegidos por Ti e desfrutem, onde estiverem assistindo esse culto, a Tua presença também. Fala ao nosso coração, Santo Deus, eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, a partir do verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto. Algumas versões dizem, quanto está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu não sei se alguém já perguntou para você qual é o personagem bíblico que você quer encontrar no céu e abraçar depois que você encontrar Jesus. É uma pergunta complicada porque há tantos personagens que nos marcam poderosamente, mas eu creio que depois que eu encontrar Jesus, depois que eu encontrar minha família, eu quero encontrar o apóstolo Paulo. Eu tenho uma admiração muito profunda, por vários motivos, ao apóstolo Paulo. Um dos motivos é a história de conversão dele. Gente, eu não sei se você já parou para pensar em quão profunda é a história de conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para uma cidade matar cristãos, ele voltou dessa cidade pronto a ser morto pelo cristianismo. O encontro dele com Cristo foi tão poderoso que ao longo dos livros que ele escreveu, 4 vezes ele repete a história de conversão dele, de tão poderosa que foi a história de conversão dele. Uma outra coisa que me admira na história de Paulo são os escritos dele. Imagine alguém ter a honra de escrever mais da metade do Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento são escritos do apóstolo Paulo. Ele era tão inspirado por Deus, gente, mas tão inspirado por Deus, ele andava tão pertinho do Espírito Santo, que as cartas que ele escrevia para os amigos eram inspiradas por Deus e se tornaram Bíblia. Então, várias cartas de Paulo, ele não escreveu pensando, eu vou sentar aqui agora para escrever a Bíblia. Ele escreveu carta para amigos, para Timóteo, para Filemon, mas o Espírito Santo estava tão pertinho dele para escrever aquela carta, que o Espírito Santo orientou que aquela carta deveria se tornar uma parte da Bíblia que nos alimenta até hoje. Eu admiro o apóstolo Paulo pela disposição dele. Eu admiro o apóstolo Paulo pelos sermões dele. Ele tem vários sermões na Bíblia escritos, poderosos sermões. Mas o que mais me admira na vida do apóstolo Paulo é a paixão dele por pregar o evangelho. Paulo era um homem tão apaixonado por transmitir Jesus para as pessoas, mas tão apaixonado, que um dia ele escreveu a carta para a igreja de Corinto, que ficava na cidade de Corinto, e ele falou assim, olha, por causa da minha paixão de pregar o evangelho, por causa da minha paixão de transmitir o amor de Deus para as pessoas, eu já fui açoitado com varas 3 vezes, porque era um período de muita perseguição, e ele foi açoitado com varas 3 vezes, ele foi apedrejado 2 vezes, ele sofreu naufrágio, quase o barco virava, ou uma vez virou de verdade, e ele quase perdeu a vida. Ele disse assim, por causa da pregação do evangelho, eu já passei fome, eu já passei sede, eu já passei frio, eu já fui odiado pelas pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja, tudo por minha paixão de pregar o evangelho. Isso me impressiona demais. Às vezes nós temos dificuldade de atravessar a rua para falar de Jesus para o nosso vizinho. E Paulo, ele não tinha dificuldade de enfrentar, atravessar a rua. Paulo, ele enfrentava perseguição, açoite, apedrejamento, naufrágio, tudo pela paixão dele de falar de Jesus. Então a pergunta que eu e você temos que fazer é,
como alguém pode ser tão apaixonado como Paulo, de transmitir o amor de Jesus, de falar de Jesus, ao ponto de arriscar a própria vida, de sofrer açoites, de sofrer apedrejamento, de passar fome, frio, sede, pela paixão, de pregar o Evangelho. Nos livros de Paulo, ele nos dá algumas dicas de por que ele era tão apaixonado. Por exemplo, em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. Então, sabe por que eu prego o Evangelho com tanta paixão? Sabe por que eu falo de Jesus com tanta vontade? Porque o amor que ele tem por mim me constrange a fazer o que eu faço por ele. Um outro texto ele diz assim, 1 Coríntios 9,16: ai de mim se eu não pregar o Evangelho e não anunciar as boas novas de Jesus. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas o texto que mais me impacta sobre essa paixão missionária de Paulo, irmãos, é Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, nesse texto que nós lemos, ele fala 3 coisas de porquê, ou a explicação por que ele era tão apaixonado por falar de Jesus para as pessoas. Ele diz assim no verso 14, eu sou devedor. Ele diz assim no verso 15, eu estou pronto a pregar o Evangelho. E ele diz no verso 16, eu não me envergonho. Não me envergonho de pregar o Evangelho. É sobre essas 3 coisas que eu quero falar com vocês hoje. Eu disse ontem no sermão, que os 3 sermões que eu vou pregar ontem, hoje e amanhã, era sobre como biblicamente uma igreja de 56 anos pode se manter saudável. E deixa eu te dizer uma coisa, nenhum cristão, nenhuma igreja pode se manter saudável se perder a paixão e a visão missionária. Se você perder a paixão de transmitir o amor de Jesus para as pessoas, a igreja vai estar enferma e a sua vida espiritual vai estar enferma. Então, o que nós vamos estudar hoje é o que significa Paulo dizer, sou devedor, estou pronto e não me envergonho de pregar o Evangelho, que o movia ao ponto de enfrentar, como eu falei, açoites e apedrejamento. Primeira coisa que Paulo diz, sou devedor. Meus irmãos, existem 2 maneiras de se tornar devedor de alguém. A primeira maneira é você pedir algo emprestado para alguém. Na hora que você pede algo emprestado para alguém, você já está o quê? Para essa pessoa? Você já está devendo. Então, você pegou alguma coisa emprestada de alguém, na hora que você pegou algo emprestado, você já está devendo. Essa é a primeira maneira de você se tornar devedor. A segunda maneira de se tornar devedor é assim. Eu recebo algo de alguém para entregar para outra pessoa. Não é meu, nunca foi meu. Alguém diz assim, pastor Josanã, olha, eu confio em você e eu vou te entregar isso aqui, mas não é seu. Eu quero que você pegue isso aqui e eu quero que você entregue para aquela outra pessoa. No momento que eu pego aquilo que não é meu para entregar para outra pessoa, eu me torno o quê? Devedor. É nesse sentido que Paulo está dizendo, eu sou devedor. E vou te explicar por que eu sou devedor. Porque eu recebi algo muito grande de Deus. Muito grande de Deus. O que eu recebi de Deus é tão grande, mas tão grande, que no momento que eu recebi com a responsabilidade não de ficar para mim. Eu recebi com a responsabilidade de transmitir para outras pessoas. Mas no momento que eu recebi isso de Deus, para entregar para outras pessoas, eu me tornei o que, meus irmãos? Devedor. Nesse sentido, todos nós somos devedores. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado algo muito, 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 muito grande, que é a esperança da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que se você parar para pensar no que Deus tem te dado, no que Deus oferece para você, você só vai ter uma maneira de reagir: sou devedor. Eu venho de uma família humilde, eu sou pernambucano também, sou de uma cidade chamada Pesqueira, e eu venho de um lar simples, de uma família simples, mas o Evangelho um dia chegou na minha casa, e minha mãe e o meu pai abraçaram. E minha mãe e o meu pai tiveram o cuidado de transmitir para os meus irmãos, a bênção do Evangelho. E meus irmãos, eu não tenho palavras para descrever quanto eu reconheço do que o Evangelho de Cristo Jesus tem feito na minha vida. Parece que todo mundo, ou existe uma grande maldição assim na minha família, de divórcios.
Muita gente termina em divórcio. E eu estou completando esse ano 21 anos de casado com Gleice. E não é porque eu sei ficar casado, é porque o Evangelho de Jesus Cristo tem mantido o meu casamento. Gente, eu devo a felicidade, eu devo a união, eu devo a manutenção do meu casamento, não a minha capacidade de manter casado, mas a Jesus Cristo habitando no meu lar e mantendo o meu casamento. Eu tenho 2 filhos, Glenda e Samuel. Hoje, eu louvo a Deus, a Glenda está numa viagem com um coral, cantando em várias cidades do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. E eu fico dizendo, meu Deus, minha filha tem 16 anos e decidiu tirar um tempo ali dos estudos para dedicar a cantar e a levar o Evangelho. Eu digo, meu Deus, muito obrigado. Não é porque eu sou um pai melhor do que outros pais, é porque o Evangelho tem mantido os meus filhos. Você entende? Quando eu começo a pensar, meus irmãos, de onde eu vim, quando eu começo a pensar qual seria a perspectiva da minha vida, quando eu começo a pensar em onde estão muitos dos meus amigos da infância hoje, e no que Deus tem feito por mim, eu só tenho uma maneira de reconhecer: eu também sou devedor. Eu sou devedor. Agora, o que você precisa entender é que a dívida, meus irmãos, a dívida é para com Deus, mas o pagamento é para com as pessoas. Nunca esqueça disso. A nossa dívida de salvação é para com Deus, mas o pagamento é para com as pessoas. O que Deus espera é que você todos os dias acorde dizendo: Santo Deus, por favor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa transmitir o teu amor para essa pessoa, e para que eu possa expressar um pouco da minha gratidão, da dívida que eu tenho para contigo, da dívida que eu tenho, de tudo que eu tenho recebido do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o melhor de Deus para você não está na igreja. Vou repetir. O melhor de Deus para você não está no culto. O melhor de Deus para você está em experiências lá fora, quando você vai compartilhar com outras pessoas o amor de Deus, que eu espero que você se encha dele na igreja. Então tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida vazia na igreja, sem sentido, fria, porque tudo que elas têm de Deus é o que elas recebem na igreja. Mas o melhor de Deus é o que Ele vai fazer você viver lá fora, compartilhando o amor dEle com outras pessoas. Irmãos, eu poderia passar aqui a semana inteira com vocês, dizendo como tem sido marcante na minha vida essa oração de: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje. Outro dia eu estava indo pregar na Argentina, e naquele dia o meu voo iria demorar muito, eu iria mudar de avião, de companhia aérea. E eu orei de madrugada: Senhor, entrego a minha vida em Tuas mãos, me protege, mas por favor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar. Quando eu sentei na poltrona do meio do avião que iria me levar para a Argentina, quando eu sentei, já tinha uma senhora sentada na janela, e ela falou, não tem quando a gente pensa em voz alta, ela falou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E eu ouvi. Eu olhei para ela e disse assim: senhora, está tudo bem? Eu posso lhe ajudar? Ela percebeu que eu tinha ouvido. Ela falou: eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu digo: a senhora está num voo indo para a Argentina. E ela sorriu e disse assim: não é isso. Ela me disse assim: olha, eu sou professora primária no Maranhão, e o governo do Maranhão deu algumas bolsas de estudo para professores da rede estadual para fazer mestrado em uma cidade na Argentina chamada Rosário. E eu ganhei essa bolsa e fiquei feliz da vida. Mas agora eu estou me dando conta de que eu não sei como chegar em Rosário. Eu vou chegar na capital, Buenos Aires, e eu não sei como chegar em Rosário. E eu não tenho 1 centavo da moeda da Argentina, eu só tenho moeda do Brasil, eu não sei como trocar. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não sei falar uma palavra em espanhol, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu falei para ela: senhora, eu sou pastor da igreja adventista. E hoje de manhã eu orei de: Senhor, por favor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa abençoar. Senhora, tem 200 pessoas nesse voo. Eu não estou do seu lado, nem a senhora está do meu lado por acaso. Deus me colocou para sentar aqui, porque eu posso lhe ajudar. Eu sei como chegar em Rosário, eu vou lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar a trocar a moeda, eu só não sei como lhe ajudar com o espanhol, porque nem o meu ainda está bom. Mas vai dar certo, Deus vai te ajudar. Ela olhou para mim e disse assim: você é pastor da igreja adventista? Eu disse: sou. Ela falou: eu fui adventista até os 16 anos de idade. Quando eu saí do clube de desbravadores, eu saí da igreja.
E você não está do meu lado só para me ajudar a chegar em Rosário. Você está do meu lado para me ajudar a voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Meus irmãos, eu não tenho palavras para descrever como foi aquele voo. O melhor que Deus tinha para mim naquele dia era responder a oração: Senhor, coloca alguém no meu caminho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sou devedor. Deus tem me dado muito. Deus tem sido muito bondoso. Deus tem me oferecido muita perspectiva de paz, de esperança, de salvação. Havia um missionário chamado Hudson Taylor. Ele dedicou a vida dele para pregar na China. Ele arriscou a vida na China. Ele perdeu empregos por causa da sua visão missionária. E um dia fizeram uma reunião para parabenizar Hudson Taylor, porque tinha dedicado a vida na China, porque tinha ajudado os chineses. Aí na hora lá da homenagem falaram assim: Hudson Taylor, parabéns pelo que você fez pelos chineses, parabéns por dedicar sua vida na China, e você fez tudo isso porque você amava os chineses. Ele pediu a palavra e disse: não, você não entendeu. Eu não fiz o que eu fiz porque amava os chineses. Eu fiz o que eu fiz porque eu amo a Deus. Eu fiz o que eu fiz porque eu amo a Deus. Quando a gente faz alguma coisa para levar paz para a vida de alguém, quando a gente faz alguma coisa para levar esperança para a vida de alguém, quando a gente faz alguma coisa para compartilhar salvação com alguém, nós temos que fazer porque nós reconhecemos que somos o quê? Devedores. Nós somos devedores. Deus não precisa do meu trabalho para salvar pessoas, mas Deus sabe que é a maneira de me usar para fortalecer a minha fé e para que eu possa pagar a dívida de gratidão que eu tenho para com Deus. Eu tenho no meu celular, eu imagino que todo mundo tenha, uma lista das minhas contas mensais. E toda vez que eu vou pagando, eu vou colocando: ok, internet, pago. Escola de menino, pago. Água, pago. Aluguel, pago. Gente, quando eu termino de colocar pago em tudo da lista, pensa na alegria. Pago, 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 pago. Porque eu sei que ai de mim se eu não pagar a internet. O que é que vão fazer se eu não pagar a internet? Ai de mim se eu não pagar a mensalidade dos meninos. O que é que vão fazer? Não estuda. Ai de mim se eu não pagar a conta de água. Sabe o que Paulo está dizendo? Ai de mim se eu não compartilhar Jesus com as pessoas. A dívida mais profunda que nós temos, e a que deveríamos todos os dias terminar dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu nunca vou pagar essa dívida completamente, mas muito obrigado porque hoje eu tive a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu tive a oportunidade de abençoar alguém, e hoje eu estou feliz porque eu compartilhei um pouco do teu amor com alguém. Sabe o que Deus está dizendo através de Paulo? Sabe por que você tem que pregar o evangelho para as pessoas? Sabe por que você tem que ajudar pessoas? Sabe por que você tem que compartilhar o amor de Deus com pessoas? Porque você e eu somos devedores de tudo que Ele tem nos dado, de tudo que Ele tem feito por nós. É por isso que Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas aí Paulo fala no verso 15: eu prego o evangelho não é apenas porque eu tenho uma dívida de gratidão. Eu prego o evangelho porque eu estou pronto. Ele diz, verso 15: eu estou pronto para anunciar o evangelho. Na língua portuguesa, existem duas maneiras de dizer eu estou pronto. A primeira maneira é você dizer assim: eu estou pronto porque eu sou completo. Eu estou pronto porque eu sou o melhor. Então, eu estou pronto. A segunda maneira de dizer assim, eu estou pronto, é você dizer assim: olha, eu não sou o melhor, eu não sou o mais capaz, mas eu estou disposto, eu estou pronto aí. É nesse sentido que Paulo fala: eu estou pronto. Eu não vou pregar o evangelho porque eu sou o melhor, o mais capaz. Eu vou compartilhar o amor de Jesus com as pessoas porque eu estou disposto aí. Quando Samuel, meu filho, era pequeno, se você perguntasse assim: Samuel, você quer ir para a Disney ou quer ir para a casa da sua tia Thaís? Ele dizia assim: eu quero ir para a casa da tia Thaís. Tia Tata, como ele chama. O sonho até hoje, os meninos, as férias deles só têm sentido quando eles vão para a casa da minha irmã. Minha irmã não teve filhos e ela adotou os meus filhos e cuida dele assim como o tio faz, né, estragando às vezes, mas com aquele carinho ali, aquele cuidado. E um dia, Samuel pequenininho, eu disse assim: Samuca, amanhã a gente vai ter as férias e amanhã a gente vai para a casa da tia Tata. Samuel correu, foi num quartinho lá, pegou uma sacolinha de supermercado, aquela sacolinha de plástico do supermercado,
Foi no quarto dele, colocou 2 cuecas, um short e uma camisa. Aí disse, papai, eu estou pronto para ir para a casa da tia Tata. Nós íamos passar um mês na casa da tia Tata. A mala dele estava pronta? Não, mas ele estava pronto porque ele estava o quê? Disposto, ele estava disponível, estava com vontade de ir. Tem gente que não prega o evangelho porque diz assim, eu não prego porque eu não estou pronto, eu não sei, eu não tenho tempo. O que incomoda a Deus, meus irmãos, não é a sua falta de capacidade. O que incomoda a Deus é a sua falta de disponibilidade. Então Deus não espera que você pregue o evangelho quando estiver pronto, porque é capaz. Deus quer que você compartilhe o amor dele, porque você está pronto, porque está sempre disposto. Deus, eu vou, mas eu não sou o melhor. Eu vou, mas eu não sou mais capaz. Senhor, eu sou tímido. Eu não tenho jeito, mas eu vou. Eu sei que tem alguns aqui que receberam o convite para vir essa manhã. Muito obrigado porque você veio. Eu te garanto que a pessoa que te convidou teve aquele aperto. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai? Será que vai ser sábado de manhã? Muito obrigado porque você está. Mas essa pessoa, nós cremos, segundo a Bíblia, que ela é um instrumento de Deus para que você possa pensar e esteja aqui hoje para pensar em coisas espirituais, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos. E essa pessoa que te chamou, não é porque ela era melhor, a mais capaz, mas ela enfrentou às vezes o medo, a insegurança, o medo de receber um não de você. E ela disse assim, Senhor, eu estou disposto, eu estou pronto aí. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou mais capaz, mas porque eu quero ir. Então entenda bem uma coisa. Os melhores pregadores que essa igreja tem, as pessoas mais missionárias dessa igreja, não são as mais capazes, os que conhecem tudo de teologia, mas são as mais dispostas a dizer assim, Senhor, eu vou, me usa. Eu não sou capaz, eu sou tímido, eu não sei como falar, mas por favor me usa, Senhor. E sabe o que é que Jesus falou, gente? Olha que coisa linda. Jesus um dia estava pregando para os discípulos, e ele falou que eles iriam ser perseguidos quando eles fossem pregar, que eles iam enfrentar momentos difíceis quando eles fossem pregar. Mas Jesus falou assim, apenas ouça, Mateus 10. Jesus falou assim para os discípulos, verso 19. Quando vocês forem entregues em meio à perseguição, você não precisa ficar preocupado com o que você vai falar. Olha que coisa. Quando você tiver que falar ali, disser assim, olha, você tem que falar agora, você está sendo perseguido, não fique preocupado com o que você tem que falar, porque naquela hora vos será concedido o que você deve dizer, visto que não sois vós quem falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Olha que coisa linda. Deus, eu estou indo lá bater na casa do meu vizinho, mas eu não faço ideia do que falar. Fica tranquilo. Deus vai guiar você e vai te usar poderosamente. Senhor, eu estou indo lá falar para o meu amigo da faculdade, mas Senhor, eu não faço ideia do que falar para ele. Fica tranquilo. O Espírito Santo vai usar você poderosamente. Senhor, eu estou indo levar essa cesta básica, mas por mim mesmo eu entrego a cesta básica e vou embora, porque eu não sei o que falar. Fica tranquilo. Deus pode usar você poderosamente através do Espírito Santo para que você seja uma bênção na vida dessas pessoas. Então entenda bem, entenda bem. Nós sempre estamos fazendo menos do que devemos, se não estamos fazendo tudo o que podemos. Nós sempre estamos fazendo menos do que devemos, se não estamos fazendo tudo o que podemos. Você está fazendo tudo o que pode para abençoar vidas. Você está fazendo tudo o que pode para tirar a fome de alguém que está pertinho de você. Você está fazendo tudo o que pode para compartilhar Jesus com as pessoas do teu trabalho, da tua faculdade. Você está fazendo tudo o que pode para te levar esperança para pessoas que não têm esperança. Ah, pastor, mas eu não sou capaz. Então, não se preocupe. Deus não quer os mais capacitados. Deus quer os mais disponíveis que digam assim, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Não sei se vocês lembram, mas teve uns anos aí, a igreja sempre tem uns slogans. E teve alguns anos que o slogan era, eu vou. Lembram desse slogan? Tudo dizia, eu vou, eu vou, eu vou. E lá no escritório que eu trabalho, levaram uma irmã, muito simples, ela não tinha terminado nem o primário, mas ela sabia ler e ela dava 78 estudos bíblicos. E levaram essa irmã lá para o escritório onde eu trabalho para ensinar os pastores a falar de Jesus. E essa irmã, na simplicidade dela, começou a falar como ela fazia. E ela disse assim,
Eu me admiro vocês. Vocês estão com esse negócio de eu vou. Ela disse, eu já estou voltando. Vocês estão no negócio de eu vou. Eu já estou voltando. Vocês estão ainda com esse negócio de eu vou. Aí eu entendi. Deus não quer aqueles que estão dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Ele quer aqueles que estão dizendo, Santo Deus, eu sei que eu não sou capaz, mas eu estou disposto, me usa por favor. Me usa com poder. Um dos meus trabalhos, irmãos, é produzir os vídeos do Provai e Vede que vocês assistem no sábado. Então faz parte do meu trabalho produzir aqueles vídeos. E eu tenho o privilégio de conhecer histórias belíssimas. E há alguns anos nós estamos colocando no Provai e Vede histórias de missionários que estão vivendo em outros países pregando o Evangelho. E eu tenho a oportunidade de conhecer esses missionários, de conversar com eles. E há alguns anos eu vi a história linda de um pastor que foi para um país, um dos mais perigosos do mundo para pregar o Evangelho. Nesse país, se você se declara cristão, você é morto por se declarar cristão. E nesse país, um dos mais perigosos, a igreja tinha 23 missionários naquele ano, homens que estavam arriscando a própria vida para pregar o Evangelho ali. E esse pastor era um líder da igreja lá nos Estados Unidos, e ele foi para o Oriente Médio para dar treinamento para esses 23 missionários que estão nesse país. Quando ele chegou na reunião, ele percebeu que só haviam 22 missionários. Ele perguntou, olha, eu vim aqui para falar para 23 missionários, mas eu estou vendo que só tem 22. Aí um deles levantou a mão e disse, pastor, o que faltou? Ele estava pregando numa cidade próxima aqui, e ele foi descoberto. Ele está estudando a Bíblia com 42 pessoas, mas ele foi descoberto. E as pessoas da cidade, com ódio dos cristãos, cercaram a casa dele, espancaram ele quase até a morte. Pastor, esse 23º, ele está no hospital todo quebrado. Eu fui lá visitá-lo, ele falou, eu fui lá visitá-lo, e ele, com a pouca força que tinha, disse assim, por favor, quando você for para a reunião, peça que alguém venha pregar no meu lugar. Porque tem mais de 40 pessoas aqui nessa cidade que estão prontas para conhecer Jesus. Então, por favor, peça que alguém corajoso venha me substituir. Imagina você substituir alguém numa cidade que a pessoa que você vai substituir está para morrer no hospital de tão espancado que foi porque é cristão. E nessa reunião eles disseram assim, olha, quem se dispõe aí? Pregar ficar no lugar desse rapaz. Fizeram um momento de oração e um jovem levantou a mão e disse assim, eu vou substituí-lo. Fizeram a reunião durante 2 dias, e no final da reunião, esse jovem que estava indo substituir esse outro que estava lá no hospital, estava na bicicleta dele bem simples, amarrando uma caixa ali no bagageiro da bicicleta, e esse pastor dos Estados Unidos se aproximou dele e disse, irmão, você está indo lá, eu imagino que você está indo buscar sua mudança para ir para essa cidade. Ele disse, não pastor, tudo que eu tenho está nessa caixa, tudo que eu tenho está nessa caixa. E ele falou, irmão, eu vou estar orando todos os dias para que Deus te dê segurança e vitória. E ele olhou para o pastor e disse, pastor, você vai estar orando pelo quê? Eu vou estar orando para que Deus te dê segurança e vitória. E aí o pastor disse assim, e o irmão disse assim, pastor, então não precisa orar não. Porque Deus nem me prometeu segurança nem vitória, sucesso. Deus não me prometeu nem segurança nem sucesso. E, pastor, se você quer orar por mim, só peça para Deus me dar coragem. É só isso que eu peço. Eu nem preciso ter segurança nem sucesso. Eu só preciso ter coragem. Às vezes a gente não vai pregar o evangelho para o vizinho, porque a gente quer ter sucesso. E a gente quer ter segurança. Que ele não me rejeite, que ele não me rechace, que ele não me coloque para correr. Deus nunca te prometeu nem sucesso, nem segurança. Sabe o que você tem que pedir? Santo Deus, só me dá coragem de ir. Porque as pessoas estão precisando, meus irmãos. Saber que Jesus vai voltar, para você é comum. Mas talvez para o seu vizinho seja a diferença entre desistir da vida e continuar vivendo. Essas coisas que a gente sabe de Cristo, básicas, para a gente é básico. Mas para as pessoas que estão ao nosso redor, pode ser a diferença entre as trevas e a luz, o desespero ou a esperança. Então Deus não está perguntando se você está pronto, no sentido que você está preparado completamente, mas se você está pronto no sentido que você está disposto. Aí sabe como é que Paulo termina? Paulo termina dizendo assim, eu estou disposto, eu estou pronto
e eu não me envergonho. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo tinha vários motivos para se envergonhar. Porque ele vivia numa sociedade que os judeus diziam que o Deus dele havia morrido na cruz e era um Deus derrotado. Os romanos diziam que ele era louco porque ele não tinha uma imagem para adorar. E os gregos diziam que o cristianismo era a maior tolice que existia. Então, todos que cercavam Paulo diziam: Paulo, você serve um Deus derrotado, você serve um Deus que não é visível e você serve um Deus que não tem a profundidade do conhecimento da filosofia grega. Aí Paulo diz assim: mas eu não me envergonho de pregar o evangelho. Às vezes nós estamos envergonhados de bater na porta do vizinho, às vezes nós estamos envergonhados de falar para um amigo da faculdade, às vezes nós estamos envergonhados de falar para alguém do trabalho. Paulo disse assim: eu não me envergonho. E eu vou te dizer por que eu não me envergonho. Sabe o que ele diz? Eu não me envergonho porque o evangelho é o que, meus irmãos? Poder de Deus. Essa palavra poder, na língua que a Bíblia foi escrita, é a palavra dínamos. Dínamos é a palavra que foi traduzida em português como poder. Você lembra de alguma palavra em português que parece com a palavra dínamos? Dinamite. A palavra dinamite em português, ela foi tirada de uma palavra grega, que é a palavra dínamos, que é a palavra força, poder. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O evangelho, a esperança em Jesus Cristo, é a dinamite de Deus, que pode destruir divórcio. O evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus que pode destruir vontade de tirar a própria vida. O evangelho é a dinamite de Deus que pode destruir vida sem sentido e dar sentido a essa vida. Tudo que é do mal, tudo que é das trevas, o evangelho é o poder de Deus. E sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu tenho o privilégio de detonar essa dinamite na vida das pessoas, para destruir maldição, para destruir divórcio, para destruir vida vazia. Gente, olha que coisa fantástica. Zaqueu bateu na porta das pessoas lá da cidade de Jericó. Imagina uma pessoa abrindo e dizendo assim: Zaqueu, o que você quer aqui? Eu já paguei a minha dívida, eu já paguei a taxa aí do imposto. O que você está fazendo na minha porta? Aí Zaqueu diz assim: não, eu não vim te cobrar imposto não. Eu vim te devolver o que eu te roubei. E a pessoa dizendo assim: como é a história? Você ficou doido? Eu disse: não fiquei doido não. É que ontem à noite Jesus entrou na minha casa e Ele me salvou. E a salvação dele foi tão grande na minha vida que Ele tirou o vazio do meu coração. E eu estou agora na tua porta, não apenas para te devolver o dinheiro que eu roubei, eu estou na tua porta para dizer que o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Zaqueu começou a bater nas portas de Jericó, devolvendo o que ele havia roubado e entregando a metade dos bens dele para os pobres. Mas eu tenho absoluta certeza que Zaqueu não entregava só dinheiro. Zaqueu entregava Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo entrou semana passada na minha casa e faz uma semana que a minha vida não é a mesma, porque Ele entrou lá. Por isso eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de pessoas. Eu estudei a Bíblia com um rapaz em Brasília. E um dia, ele me ligou de madrugada. Eu acordei meio assustado. Quando eu atendi, vi que era ele. Quando eu acordei e atendi, vi que era ele. E aí eu falei: amigo, foi o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Ele estava chorando. E eu disse assim: o que foi que aconteceu? Ele falou: pastor, eu tinha pavor do nascer do sol. Pavor. Porque a hora que o sol estava nascendo, era a hora que eu estava voltando das drogas, é a hora que eu estava voltando de trair minha esposa, é a hora que eu estava voltando dos vazios que eu buscava. Quando o sol estava nascendo, eu estava voltando para casa, bêbado, drogado, tendo traído a minha esposa, eu tinha pavor do sol nascer. Porque quando o sol nascia, eu sabia que ia começar o meu vazio de novo. Aí ele chorando, disse assim: pastor, mas agora eu estou voltando de um culto na igreja de madrugada. E eu não tenho mais medo do sol nascer, pastor. Eu estou em paz, eu estou vendo o sol nascer aqui, eu estou feliz. Eu não tenho mais medo do sol nascer. E Deus lhe usou para tirar o meu medo do sol nascer, para me dar sentido à vida, para me dar restauração de casamento. Pastor, você foi um instrumento de Deus
para que eu pudesse ter paz. E eu estou voltando para casa agora para fazer o café da manhã para minha esposa e para os meus filhos. E eu não tenho mais medo de ver o sol nascer, porque Jesus Cristo entrou na minha vida e você foi um instrumento de Deus. Sabe o que é isso? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E nós somos um instrumento de Deus, meus irmãos. E a sua vida cristã só vai ter sentido quando você se envolver com a pregação do Evangelho. Eu quero fazer 2 convites nesse momento, e nós vamos para o momento mais especial dessa manhã, que são os batismos. Mas o primeiro convite dessa manhã é para alguém que está aqui essa manhã e quer dizer: Santo Deus, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos, eu quero aceitar a Tua salvação, e eu quero me dedicar em pregar o Evangelho para outros, mas eu quero começar tomando a minha própria decisão pelo batismo. Aquelas pessoas que levantaram ontem para o apelo, não precisam levantar hoje. O convite de hoje é para uma outra pessoa que ainda não passou pela experiência do batismo. E quer dizer: Santo Deus, eu sei também que eu sou devedor. Eu sei também que eu preciso estar pronto para compartilhar, mas preciso começar entregando a minha vida a alguém que ainda não passou pela experiência do batismo. Eu queria que vocês colocassem em pé. Eu quero orar por você, pela sua decisão de dizer: Santo Deus, eu quero entregar a vida em Tuas mãos, porque eu também quero ser devedor a Deus, da salvação que Ele me deu, da salvação que Ele alcançou a minha vida. Coloque-se em pé, alguém que está se preparando para um dia ser batizado, e gostaria de dizer: Santo Deus, por favor, recebe a minha decisão essa manhã, recebe a minha vida, recebe o meu compromisso. Eu quero entregar a vida em Tuas mãos, eu quero ter paz. Se há alguém aqui ou aí na galeria, coloque-se em pé, eu quero orar por você que está se preparando para o batismo e quer dizer um dia: Santo Deus, eu quero entregar a vida em Tuas mãos e eu quero estar em paz contigo. Deus te abençoe, que a cada dia Ele traga paz para a tua vida. Segundo convite, eu quero convidar aquelas pessoas que querem dizer: Santo Deus, eu já passei pela experiência do batismo, mas eu quero experimentar diariamente a sensação de que o Senhor vai colocar alguém no meu caminho para que eu possa ser uma bênção na vida dessas pessoas. Quantos querem pedir isso a Deus essa manhã? Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar. Amém. Eu espero que você saia daqui hoje dizendo: Santo Deus, eu quero ter uma vida cristã sólida. Eu quero poder dizer como Paulo: eu sou devedor, eu reconheço isso. Eu estou pronto porque estou disponível e eu não vou mais me envergonhar. Eu quero que as pessoas conheçam o Senhor através de mim. Eu não sou o melhor nem o mais capaz, mas eu estou disposto a ser usado por Ti. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra e a palavra nos relembrar, porque eu tenho certeza que a grande maioria de nós já sabíamos da importância de que só existe uma igreja firme, sólida, viva, se os seus membros individualmente estão dispostos a viver o melhor de Deus, que é fora da igreja, compartilhando o amor de Deus. Então, Santo Deus, coloca pessoas ao nosso redor, coloca pessoas em nosso caminho que talvez estejam apenas aparentemente nos dando trabalho, incomodando, mas na verdade é o caminho que Deus está usando para que possamos ajudar, cuidar, sarar, proteger e apresentar ao Senhor. Por favor, Santo Deus, nos acorda e nos faz perceber que o que está faltando na nossa vida espiritual talvez não sejam mais sermões, mais pregador de fora, mais vídeos na internet. O que está faltando na nossa vida espiritual é sair e compartilhar com as pessoas a grandiosidade do amor de Deus por nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.